Muitas pessoas afirmam que as reuniões mediúnicas são trabalhos onde os encarnados ajudam os desencarnados. O que é uma reunião mediúnica e o que podemos pensar dessa afirmação? A afirmação tem algum fundamento quando se trata do atendimento das entidades perturbadas e sofredoras. Nada obstante, somos nós os beneficiários da interferência dos espíritos nobres. Merece recordar que o Espiritismo nasceu dos fenômenos que vieram chamar a atenção da cultura mundial no século XIX, embora ele sempre estivesse na estrutura da sociedade. A reunião mediúnica é, portanto, um encontro de corações a serviço de Cristo, quando essas reuniões mediúnicas são espiritistas. Elas devem caracterizar-se, sobretudo, pelo espírito de serviço, de abnegação e pela nobreza dos propósitos, a fim de atrair os espíritos nobres que se encarregam de as programar de lá para cá. A nós, os membros encarnados, nos cabe a tarefa do atendimento disciplinado e de nos encontrarmos sempre solícitos à disposição desses espíritos. No livro Obsessão e Desobsessão, o espírito André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, ele faz o alerta de que nós devemos nos dirigir à reunião mediúnica como se estivéssemos indo a um centro cirúrgico, até mesmo a uma UTI. Por que tamanha preocupação? Porque nas reuniões mediúnicas são realizadas atividades cirúrgicas no perispírito dos desencarnados. Ao lado desse mistério, existem aqueles de natureza desobsessiva, quando são trazidas entidades perversas que se encontram profundamente vinculados a indivíduos que se lhes constituíram adversários. E para que haja um êxito nesse empreendimento como noutros, é necessário que os encarnados estejam preparados. Consideremos uma equipe cirúrgica, todos interdependem-se. Joana de Andes diz que é como se fosse uma orquestra. Todos os instrumentos devem estar afinados. E em uma bela proposta do espírito João Cleofas, um dos mentores dos nossos trabalhos, ele diz que a reunião mediúnica pode ser considerada como uma reunião de natureza eucarística. Utilizo-me da palavra já muito conhecida noutros arraiais religiosos para poder significar o estado de unção com que deveremos participar deste encontro renovador espiritual. Quando estiverdes diversos reunidos em meu nome, eu estarei em vosso meio, disse Jesus. E é essa comunhão de pensamentos direcionados ao bem que deve pautar os trabalhos de uma casa espírita, como é o caso de uma reunião mediúnica. A codificação espírita recomenda que essas reuniões de doutrinação e intercâmbio com o plano espiritual não sejam públicas, por uma questão de segurança e caridade com os necessitados. Por esse motivo, uma prática espiritual séria deve seguir alguns critérios importantes a fim de obter resultados edificantes. A questão 341 do capítulo 29 de O Livro dos Médiuns fala sobre algumas dessas recomendações. Perfeita comunhão de ideias e sentimentos. Benevolência recíproca entre todos os membros. Abnegação de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Desejo único de se instruir e de se aperfeiçoar pelo ensinamento dos bons espíritos. Exclusão de tudo o que nas comunicações solicitadas aos espíritos que só tenha por finalidade a curiosidade. Recolhimento e silêncio respeitoso durante as conversações com os espíritos. Associação de todos os assistentes pelo pensamento no apelo feito aos espíritos evocados. Ter como único desejo ser útil. Quanto aos médiuns e dirigentes, cabe o estudo contínuo e o esforço pessoal dentro de um comportamento moral sadio, permitindo assim que possam estar sempre em sintonia com a espiritualidade maior
e também sirvam de exemplo aos espíritos sofredores atendidos. Os espíritos superiores ainda orientam que a vaidade e o orgulho representam as principais causas de fracasso dos grupos mediúnicos, levando os médiuns a serem enganados. No livro Seara dos Médiuns, o Espírito Emmanuel ressalta que os médiuns despreparados não assumem seu talento com responsabilidade, não se esforçam em sua reforma íntima e julgam-se mensageiros especiais, se transformando em instrumentos das sombras. Conforme nos orientou Jesus, devemos orar e vigiar os nossos pensamentos para não cairmos em tentação. Afinal, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. A escolha do Mestre por homem simples e de pouca cultura como o pescador Pedro para segui-lo exemplifica que o real valor reside em estar disposto a cultivar a fé com a profundidade e a disposição de um verdadeiro seguidor do Cristo. No livro Trilhas da Libertação, Manuel Filomeno de Miranda nos traz a eleição do espírito que se auto-intitula Soberano das Trevas. E lá ele diz que ele trabalha com 4 verdades, que seriam nossas fraquezas, o dinheiro, o poder, a fascinação e o sexo. E ele diz que, com relação aos espíritas, principalmente a fascinação. Infelizmente, nós verificamos que o médium, muitas vezes, é suscetível à fascinação. Você é médium há muitos anos e nunca se deixou fascinar. Eu gostaria que você dissesse como você conseguiu isso e a mensagem para esses novos médiums que estão iniciando. O médium é como um artista. Toda apresentação é a primeira e a mais decisiva da sua vida. Se um cantor, o mais célebre, falha na apresentação de qualquer texto musical, ele fracassa. Assim também o médium, se ele se permite fascinar, derrapando na ociosidade, na vaidade, na presunção, é claro que ele deixa de ser um instrumento hábil para o ministério da doutrina a que ele se dedica. Eu tenho procurado sempre vigiar as minhas imperfeições e, como diz o codificador da doutrina, aceitar para mim as instruções dos espíritos antes que para os outros. Eu diria aos companheiros de mediunidade, estejam conscientes de que o serviço é de autoiluminação. Quando, por acaso, nós estamos a serviço do Senhor da vida, deveremos colocar-nos para que seja Ele quem nos conduz. Recentemente, eu psicografei uma linda mensagem do Espírito Rabindranath Tagore, e ele diz uma linguagem poética que eu não sou capaz de repetir. Antes de encontrar-te, mais ou menos, eu era como um bambu que o vento assoprava, e procurava-te em toda parte e nunca te encontrava. Por fim, um dia, numa madrugada rutilante, tu apareceste, e me penetraste, me encheste de vida. Agora vergo-me diante de ti, amado Senhor, porque tu és a minha plenitude. O médium é como um instrumento a serviço do bem. Ele deve deixar-se dirigir pelos bons espíritos e estar sempre às ordens do serviço da caridade. Algumas pessoas apontaram que você seria o sucessor de Chico Xavier, outros dizem que você precisa de sucessor. Isso não existe na doutrina espírita. Você poderia explicar isso para as pessoas que estão nos ouvindo? É uma postura bastante ridícula, porque não há como haver comparações. Cada um de nós tem a sua própria tarefa. Chico Xavier foi um apóstolo hors concours, porque não apenas era o médium, acima de tudo era o espírito nobre. Ele conseguiu reunir as características do espírita ou do homem bom, conforme se encontra o Evangelho segundo o Espiritismo. A tarefa que ele exerceu foi o ministério do mediumato. A minha tarefa é de divulgador da doutrina. Pelo fato de eu ser uma pessoa hoje de idade avançada, os longos anos deram-me alguma experiência. E pelo fato de ter sido chamado no ardor da juventude, o nome ficou relativamente conhecido, mas ninguém substitui a ninguém. Jesus deixou-nos temporariamente e mandou consolar
consolador. Allan Kardec viajou e deixou a doutrina. O emérito Bezerra de Menezes concluiu a tarefa e ninguém o substituiu. Desta forma, são fantasias. A mente humana gosta muito do mito. E sempre quando envolve o indivíduo nessa indumentária do mito, há um grande perigo. O indivíduo deve estar muito vigilante para que o mito que nele exista não seja aplaudido pela frivolidade e não venha derrubá-lo.